Senhora Presidente, senhores vereadores, público presente, quem nos assiste pela internet. Bom, a gente tem de fazer algumas considerações, às vezes, que as coisas vão ficando meio engasgadas, né? Então, a gente tem assistido e ouvido e lido pela grande mídia, seja televisão, jornais, que o governo federal tinha passado e pago todo o valor do Pronatec. Isso se referia somente ao pagamento de outubro, era a parte que lhe cabia da parcela de outubro. Nosso déficit de balança comercial estourou em 2,8 bilhões de dólares esse mês de fevereiro. Nosso PIB está estimado para resultados negativos. Nossa inflação está crescente. Nossa energia elétrica teve um aumento médio de mais de 32%, em vista de que o aumento nós vamos pagar aí de um buraco de 25 bilhões de reais, os consumidores vão ter de pagar 18,9 bilhões que vai sobrar para nós com esses aumentos. Os caminhoneiros paralisaram esse país e o governo sancionou aí, sem vetos, a famosa Lei dos Caminhoneiros de 2012. E a máxima que sempre conhecemos de que sem caminhão o Brasil para, quase que nos demonstrou no fundo do poço, nos mostrou no fundo do poço, e algumas cidades começaram a experimentar o que era esse Brasil sem um transporte rodoviário. O aumento dos combustíveis, quando o petróleo lá fora está um dos preços mais baixos, há muitos anos não visto. A desoneração da folha de pagamento sendo cortada de mais de 127 mil empresas, inclusive afetando empresas em Poços de Caldas, que assim o escolheram. Não é? Nossa ferrovia norte-sul, na região de Goiás, simplesmente paralisada, e a oeste-leste também, paralisada, porque não está recebendo há mais de 4 meses. Significa que o PAC está morrendo. Então, nós estamos assistindo cada vez mais nossa Operação Lava Jato, que nos encharca aí todos os dias desses desvios fabulosos de dinheiros para políticos dos mais diversos partidos, para diretores, empreiteiros, e as ações da Petrobras já estão comparadas, que valem menos do que um lanche do McDonald's e, se quiserem, menos do que um lanche dos carrinhos, dos trailers ambulantes de Poços de Caldas. Bagatela de R$ 9,00 e poucos centavos aí, pelas ações de uma das maiores empresas, da maior empresa que o Brasil já teve. Os nossos direitos dos trabalhadores sendo, numa hora, diminuídos do ponto de vista econômico bastante necessário, que é o seguro-desemprego, mas no momento em que a economia não está voltando a empregar. Portanto, o seguro-desemprego agora sim garantiria essas condições tão complicadas com a redução da atividade econômica. E nós aqui em Poços assistimos à apresentação das metas fiscais e vimos que em 2014 houve uma queda por parte de arrecadação da Prefeitura de Poços de Caldas. E a palavra crise foi citada pelo secretário de Fazenda, senhor Nestor, aqui. Mas não existe, não temos. Isso são números econômicos. Não, esse é o país que nós estamos passando e que nós temos dificuldades. Estamos com muitas dificuldades, inclusive, de encarar esse país tem hora, não é? Porque nós queremos aquele Brasil nosso, aquele Brasil de todos nós. Um Brasil que cresce, um Brasil que vai para frente realmente. Em Poços de Caldas, eu fiquei, e me desculpe o vereador, que parece que foi colocado isso, que a nossa educação teve um dos percentuais mais baixos na série histórica, 25,8% em 2014. O obrigatório é 25%, então, há tempos aí, nós não víamos uma redução dessa, não é? Os nossos prestadores de serviços de van estão sem receber há 4 meses aqui em Poços de Caldas. E nós temos de parar com essa cultura que nós estamos procurando culpar alguém. Nós já fomos culpados, não é? A culpa é do FHC, então está resolvida a nossa questão.
Mas mais do que nunca nós precisamos aceitar, sim, que são fatos econômicos e que atingem socialmente a nossa população. E que não há como manter todos os benefícios sociais se a atividade econômica empresarial, privada e pública, não estiver em crescimento. É bastante complicado isso daí. E precisamos estar atentos mais do que nunca aos gastos públicos de 2015. Cuidado, que é a nossa obrigação de vereadores, para que nós possamos transportar para Poços de Caldas, mais do que nunca, não é? O olhar agudo nosso, a nossa presença de um bloco de 15 pessoas que entraram por Poços de Caldas, como nós já fomos chamados desde o início até agora. E é essa Poços de Caldas também que nós queremos. E, por fim, quero deixar o meu abraço às mulheres. Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Comemoramos dia 21, uma lembrança da vereadora Regina, né, do voto feminino. Mas o voto feminino que agora também se coloca como presença política nesse país, seja na mais alta esfera, seja aqui na nossa Câmara, com a presença de nós mulheres já, e que com crescente, mulheres trabalhadoras, funcionárias, não é? Todos os que estão, assessoras, todas que estão aqui, meu grande abraço, e realmente sabemos que nós mulheres fazemos parte desse mundo político, desse mundo econômico e desse mundo familiar, porque nós somos mulheres, somos mães, somos políticas, somos empresárias e daí por diante. Um grande abraço e que o recordar todos os anos do Dia Internacional da Mulher não diminua nunca e jamais a importância de tantas mulheres que não ocupam cargos, mas estão aí fazendo a diferença todos os dias na vida de todos nós. Obrigada. Obrigada, vereadora Maria José. Vereador Marcos Tadeu Salles Sansão. Celso, por favor. Celso, tá? Senhora presidente, senhor secretário, nossa. Pode falar? Senhora presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, público presente. Em primeiro lugar, presidente, eu peço a permissão para poder passar umas imagens. Com certeza. Primeira imagem do restaurante popular. Mais uma vez, o empreiteiro dessa obra, ele veio me pedir um auxílio para que essa obra fosse paga. Ele já concluiu todo o restauro do restaurante popular, ele fez algumas unidades de saúde e ele não recebeu. Então ele falou assim, como vai ter a inauguração do restaurante popular e eu não recebi. E ele fez 5 obras para a prefeitura e não recebeu. Então ele está passando por uma dificuldade muito grande, me liga diariamente pedindo auxílio para que possa receber o dinheiro devido do contrato de restauração dessa obra. Agora falar sobre o banheiro na praça. O banheiro foi concluído com muitos problemas, com vazamento, com falta de material lá dentro, como os próprios funcionários me disseram, já foi concluído, já foi inaugurado com problema, e o empreiteiro não tira aquele container ali de dentro, ali do meio entre os banheiros, ele não tira aquilo, enfeiando a praça. Até quando vai persistir aquele container? Ali fala, né, a obra da Caixa, 390 mil reais. Primeiro o empreiteiro reclamou que ele não recebeu, agora ele acalmou, mas ele não tira aquele container, aquele espaço que ele guarda o material de obra dele, de maneira alguma. É que ele enfeia demais. Gastou 390 mil reais para construir esse banheiro, e daí o empreiteiro disse que não era só a construção do banheiro, que tinha o entorno, que era o plantio de árvores, a pintura das pilastras,
Mas R$390 mil é muito dinheiro. Recentemente teve a inauguração do Colégio 7 de Setembro, ali na rua Minas Gerais, onde foi feito um prédio, uma escola, gastaram R$700 mil para a construção da escola, com tudo, com quadro, com todo o material dentro, a escola acabada, 5 meses a escola acabada, 8 meses, R$390 mil e não acabou o banheiro, entregou com problema e ainda não retirou o container do meio. Essa semana eu tive denúncias sobre o lixão. Mais uma vez eu fui lá, mais uma vez não me deixaram entrar, mais uma vez eu tive que solicitar a polícia. Entrei, vi a situação que está lá. O lixo não estava sendo coberto, me disseram que não estava sendo coberto há 15 dias, o secretário disse que há 20 dias, o secretário disse que era só 15, mas ele não estava sendo coberto. Os catadores estão presentes, como vocês podem ver, vários bags dentro do lixão, espalhados. Então eram muitos catadores, muitos mesmo. Dá para você ter uma ideia, pela quantidade que tem embaixo da árvore ali, a quantidade de catadores que tem ali. Então, trabalhando livremente, eu não pude entrar, os catadores puderam entrar. Eles podem entrar, eles têm livre acesso lá dentro. Mas o mais agravante de tudo que eu achei é o lixo depositado fora do lixão. Onde era para ser o aterro controlado, o lixo está sendo depositado do outro lado, no eucalipto. Entrando, para quem conhece ali, entra-se no lixão, do lado direito, onde tem o eucalipto, onde o pessoal retira a terra, ali que está sendo depositado. Então eu tirei essa foto para demonstrar, e essa foto aqui, que eu estava com o representante da Vina no local, está a montanha de lixo no primeiro plano e o aterro, ou o lixão, no segundo plano, lá no fundo. É a outra montanha. Entre essa montanha de lixo tem um vale muito grande e o aterro é do outro lado. Então demonstra claramente, não forjei as fotos como foi dito, que o lixo está sendo colocado fora do lixão. Isso aí é um crime ambiental. Todas essas denúncias que a gente vai averiguar, a gente fala aqui, quero falar para o secretário de Serviços Públicos, não é contra ele, isso aí é a favor dele, ele pode averiguar isso aí e ele notificar a empresa. Ele notifica a empresa, a gente trabalha em conjunto com ele, não é contra o Zequinha, é a favor do Zequinha, para ele poder averiguar. Ele está confiando numa empresa que não está fazendo o serviço adequado, então ele pode ir lá e notificar essa empresa. Esse é o jardim aqui atrás das termas, então isso aí eu faço um elogio para ele. Ele fez esse jardim, ficou muito bonito, coloco aqui e dou meus parabéns ao Zequinha. O Celso, tem um videozinho, tem? Coloca, por favor. Isso aqui é na praça. Eu sentei, eu estava vendo ali vários turistas em volta desse rapaz. Ele tem 19 anos, daqui de Poços de Caldas, e ele trabalha assim. Infelizmente ele parou de estudar, mas ele mantém a família fazendo tapete. Achei interessantíssimo o trabalho dele. Ele quebrou paradigmas ali, que ele faz um trabalho que teria que ser não, né? É mais as mulheres que fazem, e ele não está nem aí, ele faz isso aí, mantém a família dele fazendo esse trabalho. Não ocupa o espaço, é só o espaço do banco, ele fica tarde ali, e ele disse para mim que ao invés dele estar com más companhias, ele ficar com más companhias e usando droga ou fazendo qualquer coisa errada, que ele prefere ficar fazendo os tapetes e trabalhando. Eu achei um belo exemplo, virou praticamente um ponto turístico ali na praça. Os turistas ficavam em volta conversando com ele, perguntando e tirando foto. Então achei um belo exemplo, quis passar aqui para vocês. Obrigado, presidente, obrigado, boa noite. Obrigado, vereador Sansão.
Vereador Flávio Faria. Obrigado por estar mantendo os 7 minutos, viu, gente? Obrigada. Senhora presidente, vereadores, demais presentes, eu iniciei minha fala manifestando aqui algo que eu já tinha pontuado na legislatura passada e também nesta legislatura, que foi em 2007, onde nós tivemos aí o governo do Estado de Minas Gerais, ele enviou um projeto para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e com isso foi efetivado 98 mil servidores públicos municipais. Desses 98 mil servidores públicos municipais que foram efetivados sem concurso público, foi julgado, através da Procuradoria-Geral da República fez uma denúncia juntamente ao Supremo Tribunal Federal e em abril de 2014 saiu uma sentença que foi publicada no meio do ano de 2014, em junho ou julho de 2014, onde o Supremo Tribunal Federal julgou como inconstitucional essa lei que permitiu que essas pessoas se tornassem servidor público sem concurso público. O que está acontecendo agora? O Supremo deu 1 ano de prazo. Então, no dia 1º de abril de 2015, esses servidores terão que ser demitidos. É claro que houve um montante aí que muitos estão conseguindo se aposentar, estavam próximos de se aposentar. Hoje se fala no número de aproximadamente 17 mil servidores estaduais. Mas o que está acontecendo é que se gerou um grande impasse. Nós temos os servidores que fizeram concurso e que aguardam por uma vaga, e temos aqueles servidores que foram efetivados, não solicitaram, mas foi uma ação do Executivo Estadual na época que efetivou essas pessoas. E isso gerou um conflito entre esses servidores hoje. Hoje é um clima muito tenso, porque o que fez concurso, automaticamente ele quer assumir a vaga do concurso que ele realizou. E aquele que foi efetivado, ele quer permanecer como efetivado. Assim, quando foi aí dado publicidade a essa determinação do Supremo Tribunal Federal, o governo do Estado, na época, em 2014, ele entrou com um embargo, pedindo aí, solicitando aí uma prorrogação desse prazo, dessa determinação por parte do Supremo Tribunal Federal. Mas eu não poderia deixar de manifestar aqui a situação, vereador Antônio Carlos, complicadíssima. Nós estamos recebendo aí várias pessoas que atuam na rede pública de ensino, porque o montante maior aí são professores, em torno de 60 mil pessoas, estão desesperadas, pastor Valdir. E, lamentavelmente, vereador Paulo Eustáquio, nós não temos uma resposta. O que nós vamos falar para essas pessoas? A legalidade diz que elas não podem permanecer mais, mas elas tiveram uma expectativa que foi criada lá em 2007, quando então o governador enviou esse projeto para a Assembleia para atender essas pessoas. Então isso é uma demonstração que quando não se tem uma política de planejamento, onde se não tem uma política se pensando na legalidade e se sempre voltando para aquilo que vai de encontro com o interesse da população, se dá nessa situação. Se tem um imbróglio terrível, complicadíssimo hoje, que não sei qual vai ser o final, vereador Lical. De fato, as pessoas estão angustiadas, frustradas. O Supremo defendeu a legalidade. E aí, como é que fica essa situação? As pessoas simplesmente têm dúvidas em relação ao seu futuro. Então é algo lamentável que ocorreu e esperamos que se possa aí ter um final feliz, mas acho que as coisas não serão muito favoráveis aí, depois de tudo isso que aconteceu aí a partir do ano de 2007. Eu também queria falar aqui na tribuna, é o papel nosso enquanto vereador. Nós apresentamos aí o ano passado um requerimento, e nesse requerimento havia uma preocupação em relação à contratação de um pregão, através de um pregão, de uma empresa que estaria aí prestando serviços na área de informática para o município de Poços de Caldas, na parte da arrecadação tributária.
Nós tínhamos aí uma certa preocupação que a gente tem mantido em relação a essa área desde a legislatura passada, mas ficamos felizes porque foi cancelado esse pregão, porque a empresa que venceu teoricamente o pregão a princípio, num valor de R$400 mil, ela foi desclassificada a segunda, a terceira e a quarta ganharia num valor de 1 milhão, quase 600 milhões e 600 mil reais. Então isso não aconteceu, essa empresa que ganharia foi cancelada esse pregão, posteriormente a esse nosso requerimento aqui, então isso foi uma ação importante. Nós estamos aqui, sem dúvida alguma, para somar, para defender a legalidade, para fazer aquilo que vai de encontro com o interesse da população do nosso município, mas isso foi cancelado, então a gente ficou até feliz aí com essa atitude por parte do Executivo Municipal, porque a gente tem que pensar numa boa aplicação dos recursos públicos e teria um valor aí expressivo aí do valor que é pago hoje, do valor que seria pago para a primeira empresa, que foi que seria teoricamente a ganhadora, para a quarta colocada. Então a gente ficou muito feliz aí com o cancelamento desse serviço. Eu também queria manifestar aqui em relação à questão da habitação. Nós temos se posicionado aí, vários outros vereadores, desde a legislatura passada, em relação à questão da habitação, da Lei 8314 em nosso município. Primeiro, que a gente sempre defendeu aqui a necessidade da criação do Conselho Popular para permitir que a população de Poços de Caldas se possa aí discutir política pública do ponto de vista da população do nosso município. Por outro lado também, nós temos aí uma defesa há muitos anos, e que o vereador Erical, o vereador Antônio Carlos, o vereador Paulo Eustáquio, abraçaram essa causa e passou também a defender essa ideia da anistia para as pessoas que foram contempladas pelo Plano Municipal de Habitação nos anos de 90, 90, não, desculpe, que foram contempladas pelos anos, houve inscrições no ano de 90, 95, 2002 e 2009. Nós sabemos que muitas dessas pessoas, elas estão inadimplentes com o Plano Municipal de Habitação, não é porque não querem pagar, pastor Valdir, é que lamentavelmente, por várias ironias da vida, elas não têm condições de saldar a dívida com o Plano Municipal de Habitação. E essa casa aqui, através de muitas mensagens do Executivo, quantas vezes aprovamos aqui anistias em nosso município, mas nunca se teve uma ação concreta e efetiva para atender essas pessoas que foram contempladas pelo Plano Municipal de Habitação de Poços de Caldas. Então é uma defesa nossa e nós vamos começar a se posicionar em relação a isso, porque entendemos que é legítimo, porque nós temos que pensar a habitação como interesse público, como interesse social. É esse que é o papel do poder público e nós não podemos, sem dúvida alguma, passar aí mais 4 anos sem uma ação para contemplar, para atender essas pessoas que há muitos anos sonham aí com um processo que possa ter condições de saldar a sua dívida para com o Plano Municipal de Habitação. Então nós não estamos pedindo o perdão da dívida, mas sim uma anistia para que essas pessoas possam ter condições de saldar o que elas devem para o Plano Municipal de Habitação de Poços de Caldas. E só para encerrar, rapidamente, vereador Regenson, encerrando meu prazo, meu tempo aqui, destacar a presença dos artistas aqui hoje, defendendo aí de forma legítima aí a criação da Secretaria Municipal de Cultura, e também parabenizar as mulheres no dia 8 de março, apesar que todo dia é dia das mulheres, né, vereadora Regina Sioff, mas parabenizar a senhora, a vereadora Maria José e a todas as servidoras da Câmara Municipal que contribuem para o bom funcionamento do Poder Legislativo de Poços de Caldas. Muito obrigado. Obrigada, vereador professor Flávio. Com a palavra, a vereadora Regina Sioff. Vamos manter uns 7 minutos, presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, quem está presente aqui, quem nos assiste pela internet. Primeiramente, eu queria fazer um comentário. Quando você está ali na presidência, a gente só fica ouvindo e tem hora que tem vontade de falar e a gente está seguindo aí a norma regimental no seu rigor. Quando o Antônio Carlos fez a solicitação aí para os Correios, para a direção dos Correios, fez o convite para a direção dos Correios, eu me lembrei, Antônio Carlos, da lei que nós aprovamos aqui, a Lei 8.964, que foi uma solicitação, até um pedido dos Correios, para que pudesse estar obrigando, né, a colocação de numeração predial e da caixa de correio em cada domicílio, né, para que também os Correios possam ter um instrumento, a condição de fazer
as suas entregas de correspondência. Vocês, até o ano passado, foi sugerido aqui algumas alterações para melhoria na lei, não é isso? O ano passado, vocês se lembram, 2014. Então, fica aqui mais uma lei aí que foi aprovada por essa casa, 3 de dezembro de 2013, né? Também foi sancionada e que até hoje também não saiu da gaveta, né? Então, mais uma lei importante, que as pessoas têm o direito de receber suas correspondências, e além da questão do número de funcionários do Correio, que talvez seja uma colocação que seja que eles façam aqui na tribuna, no dia que eles aqui estiverem, uma das reclamações será realmente a dificuldade de muitos bairros que não têm a sua placa, não tem o seu nome ali, os números das casas, enfim, a organização para que o Correio possa trabalhar. Então, estava lembrando ali, quando o senhor convidou, eu lembrei dessa nossa lei, importante lei que essa casa aqui aprovou em 2013, né? Uma outra situação que eu queria aqui colocar foi a respeito daquele meu pedido de informação do ISS, né? O Jonei disse que ia pedir a leitura, eu não vi que ele queria fazer a leitura, mas seria importante os senhores conhecerem porque eu fiz aquele pedido de informação do ISS. Porque nós fazemos aqui as cobranças, que o município tem que fazer as suas reformas, as suas melhorias para atender a população, e é uma cobrança muito justa. Mas é justo também que o município não seja lesado, né, naquilo que é direito dele. Imagine os senhores que os estacionamentos aqui, no meu pedido de informação, eu já fiz um primeiro pedido, esse é um segundo pedido, para complementar o primeiro nos estudos, né? O que as incorreções que nós observamos, que na verdade nem se emite nota fiscal, não se emite nota fiscal, nesse tipo de documento aqui, por exemplo, depois se os senhores quiserem ver mais de perto, que não é uma nota fiscal, fala-se em 2% de ISS. O Código Tributário de 5%, 2% de ISS. Então, é preocupante. Será que todos esses estacionamentos estão devidamente cadastrados? Então, onde está a fiscalização dessas questões? Então, gente, é mais aí, né, uma lacuna importante na receita do município, aquilo que é direito do município. E quando você vai no estacionamento, isso nós não podemos interferir, se você fica 1 hora, você paga R$4, R$5, depende. Se você fica 1h10, você paga R$8. Não existe fracionamento e nisso nós não podemos interferir. Mas, na fiscalização daquilo que é direito do município, nós temos o dever de interferir, o executivo tem o dever de fiscalizar. Então, o pedido foi um pedido, eu acho que a gente espera aí que a gente tenha uma resposta mais completa, para que nós possamos estar fazendo as cobranças nos órgãos que nós tivermos direito de fazer essas cobranças. A gente espera que o executivo fique bastante antenado e alerta nessas questões tributárias, que a situação está realmente muito difícil em alguns setores. Bom, nós recebemos aqui a casa, né, a mesa diretora, o Poder Legislativo, algo que nós não tivemos tempo de hoje ler no expediente de terceiros, porque nós não chegamos ao expediente de terceiros, que foi um documento da Santa Casa, que os senhores vão tomar conhecimento, se já quiserem tomar esse conhecimento, está à disposição dos senhores vereadores e vereadora, em que resumindo, que eu não tenho muito tempo aqui, está denunciando o convênio dos 14 milhões. Dizendo da inconstitucionalidade, da ilegalidade, de se exigir que se mantenha a urgência, a emergência. A gente fica fazendo uma retrospectiva, um filme, vereador Jonei. Quando eu estava lá, eu já tive a oportunidade de dizer aqui no Fórum da Santa Casa, para quem estava presente, o senhor estava presente,
dizer que quando foi para assinar esse convênio, vereador Zé Maria, a primeira cláusula que eu alertei que não deveria aceitar seria manter a urgência e emergência, visto que a urgência e emergência era uma responsabilidade do município. Tudo bem que agora nós temos aí uma rede, ele está numa rede integrada de urgência e emergência de alta complexidade, né? Temos que entender que o município está fazendo a sua parte na urgência e emergência através da UPA, mas quando você precisa de um atendimento terciário, nós temos que recorrer realmente à Santa Casa. Então, mas na época não tinha UPA, né? Na época nós não tínhamos UPA. E eu alertei o vereador Antônio Carlos por várias vezes antes de assinar o convênio. E agora nós estamos aqui, você lendo o documento, que é um documento longo, dizendo que é vedada a interferência estatal no funcionamento de uma instituição privada. E como é que fica? E se esse convênio, aí eu quero alertar para os senhores, não é segredo para ninguém o carinho imenso que eu tenho pela instituição Santa Casa. Mais da metade da minha vida, eu fiquei ali dentro, e trabalhando, e tenho muito orgulho disso, podem ter certeza do que eu estou falando. Mas nós temos que ter uma responsabilidade muito grande. Eu não sei legalmente se pode unilateralmente se acabar com o convênio. Uma lei foi aprovada por esta casa. O convênio é uma lei. A hipoteca também passou por esta casa. Então, a minha preocupação é só uma. Se legalmente puder reverter o patrimônio para a instituição Santa Casa, a minha pergunta, e se hipotecar para bancos? E se hipotecar para bancos? Será que vai ter essa generosidade de talvez voltar o patrimônio para a Santa Casa? Quer dizer, a Santa Casa, eu tenho todo o histórico da construção da Santa Casa. Quem construiu a Santa Casa foi o povo de Poços de Caldas. E existe algo importante que eu vou falar para os senhores hoje aqui, só um minuto de paciência. Foi doado pelo Estado aquela área para a Santa Casa, para a construção. Existe um decreto de 1947. E sabe o que diz esse decreto? Que toda alteração de estatuto, teria que passar, teria que ter a autorização do Executivo com a participação do Legislativo. Isso, em 1947. Isso é documento, isso é histórico. Então, e nenhuma vez, eu pelo menos, por tudo que eu já li, vereadora Zezé, veio um estatuto para ser aprovado do Executivo para essa Santa Casa, para esta casa em relação à Santa Casa. Então, são muitas discussões e que nós vamos ter que ter muita iluminação de Deus para podermos tomar uma atitude, porque nós temos uma responsabilidade sobre tudo isso também agora, enquanto aqui como vereadores, e nós sabemos que a Santa Casa é fundamental para a população de Poços de Caldas e também para a região. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Paulo Tadeu. Obrigada. Senhora presidenta, caros colegas vereadores, colega vereadora, presentes, eu não posso fugir aqui do debate nacional. Primeiro, para comunicar à casa que há menos de 30 dias foi inaugurado mais um trecho da Ferrovia Norte-Sul de 855 quilômetros, ligando Anápolis a Palmas. E que nesse período foram concluídos cerca de 1.200 quilômetros de ferrovia no Brasil, contra nada no período anterior. E temos mais em construção, inclusive a Centro-Oeste. Também para dizer que nós vivemos, sim, num contexto de crise. E que não fossem as medidas anticíclicas, entre as quais a desoneração de folha de pagamento,
nós estaríamos vivendo realidades muito parecidas com a Grécia, com a Itália, com a Espanha e com Portugal. O que se fez no Brasil foi sacrificar políticas dos rentistas na defesa do emprego. Agora se faz o ajuste. Isso não significa que o governo virou ortodoxo, não. Ajuste fiscal, o governo de esquerda tem que fazer também. Porque senão não consegue fazer com que a economia seja um instrumento de satisfação das demandas da população. Porque o pensamento liberal vê a economia como um fim em si mesmo. Já disse isso muitas vezes aqui. É como se fosse um livro de contabilidade. Você nem precisaria ter presidente da República, na verdade, num contexto liberal. É só botar um contador competente lá, que ele vai fechar as contas no final do mês, porque a economia é um fim em si mesmo para esse tipo de pessoa. Me estranha também a informação que sobre a informação parcial sobre a Petrobras. As ações da Petrobras caíram. O barril do petróleo custava $110, hoje custa 50, chegou a 40. É evidente que as petrolíferas caíram, como aliás caiu a Vale, que é privada, que foi vendida a preço de banana, a 4 bilhões, quando ela tinha no mínimo 500 bilhões de minas minas inferidas. Foi vendido por 4. Ela também teve as suas ações diminuídas, porque os preços da commodity caíram lá fora. E se o preço da ação da Petrobras hoje vale um lanchinho, você imagina quando a Petrobras valia 15 bilhões de dólares, era o preço de uma bala, de uma gominha. Isso nos bons tempos em que se procurava fatiar a Petrobras para vendê-la também a preço de banana, quando se criou a Petrobrax, para ficar mais interessante para os estrangeiros comprarem, porque Petrobras é muito brasileiro, é muito primitivo, muito colonial, muito subdesenvolvido. Tem que chamar de Petrobrax, porque aí nós vamos chamar a Chevron, aliás, a preferida do senhor José Serra, para comprar a Petrobras. Eu queria falar sobre a questão do emprego. Olha, eu tenho um problema com procurar emprego aqui. Eu vou mostrar aqui umas imagens de junho de 2003, como consequência da política neoliberal. Isso aí, gente, olha. Isso aí é no Rio de Janeiro, olha. 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 15 mil brigam para ser lixeiro no Rio de Janeiro. Olha aqui, ó. Aí tinha engenheiro, tinha agrônomo, tinha enfermeiro, tinha empresário. Esse aí é o Brasil que muita gente tem saudade. O Brasil do ajuste, o Brasil do arroxo, o Brasil em que a população é considerada uma parte. Um pequeno detalhe, como dizia lá uma das mães do liberalismo brasileiro, a doutora Zélia Cardoso de Mello. E eu queria falar também sobre a Santa Casa, sobre o fórum que nós tivemos aqui. A questão da Santa Casa é de uma gravidade incomum. Porque eu, como passei aquele período trabalhando no governo, eu não acompanhei muito de perto as coisas aqui de Poços. Então, para mim, foi uma grande surpresa o que foi apresentado nessa casa aqui no fórum. Primeiro, a denúncia do convênio. Um convênio, como disse a presidenta, aprovado aqui pela Câmara. Qual é a razão do pedido da denúncia do convênio? A razão é que a Santa Casa recebeu 14 milhões e 40 mil reais do DME como doação. Está na lei e está no convênio que se trata de doação. 14 milhões e 40 mil reais. Numa dívida apurada, pastor Valdir, em dezembro de 2004. Só que em abril de 2005, o presidente do comitê gestor comunicou a essa casa que a dívida era de 11 milhões e 600. É o que nós não, porque eu não estudei, mas os estudantes de engenharia diziam de constante de aconchambramento, acochambra para a gente chegar num número. Resolveram chegar no número de 14 milhões, porque a dívida comunicada a esta casa era 11 milhões e 600, virou 14 milhões. Perguntei e não souberam responder.
Fizeram até confusão, não, é que reduziram, mas como que reduziu? Era menos, virou mais, e no tempo anterior. E esses 14 milhões, professor Flávio, foi doado para a Santa Casa. Só que no período que vai de janeiro de 2005, o exercício é dezembro de 2004, mas a competência é janeiro de 2005, até agosto de 2008, a Santa Casa não recebeu 1 centavo pela urgência e emergência. Os 186 mil que eram pagos à Santa Casa não foram pagos mensalmente. Então nós temos um período que, se nós atualizarmos o valor do não repasse, nós temos mais de 13 milhões que a Prefeitura de Poços de Caldas, no período, vereador Luiz Carlos, ela pegou do DME. Foi a forma da Prefeitura se apropriar do dinheiro do DME. Usou a Santa Casa para se apropriar de 13 milhões de reais do DME. Porque se ele doou para a Santa Casa 14 milhões e não repassou o dinheiro para a Santa Casa, é uma forma de triangulação de apropriação de dinheiro do DME. O convênio é assinado em junho de 2005. Em maio de 2007, se faz a hipoteca. E agora um colega vereador, que não vou falar o nome, porque não perguntei se podia dizer, me perguntou, mas por que só agora vai denunciar depois de quase 8 anos? A pergunta que eu faço é essa também. Quem é que impedia essa denúncia do convênio antes? Então nós temos aí uma circunstância que precisa ser devidamente apurada. O fórum foi um fórum de lamentações. Dificuldade, falta de dinheiro, subfinanciamento. Na hora que foram mostrados os recursos da urgência e emergência, omitiu-se um valor de 300 mil reais referente ao incentivo à contratação, 200 mil do Estado, 250 mil da Prefeitura, 250 mil da Prefeitura, 450 mil, fica em 750. Tinha mais 300 de incentivo à contratualização que não estava na planilha apresentada aqui. E eu vou encerrar, porque a grande surpresa minha foi quando alguém levantou e falou assim, quanto que a Santa Casa deve? A resposta falou assim, pouco mais de 3 milhões e 700. Eu falei, mas que competência? 3 milhões e 700? É um resultado muito pequeno de dívida, pouco mais de um mês de receita. Aí, debruçado sobre os números, eu tive a seguinte surpresa, vereador Zé Maria, vereador Mário José. Em 2013, a Santa Casa recebeu 39 milhões. 10 milhões para o PSF e para o Centro de Especialidades Odontológicas. No ano de 2014, recebeu 39 milhões, sem o PSF e sem o Centro de Especialidade Odontológica. Um aumento de 37% no dinheiro público para aquela instituição. É algo que deveria fazer corar quem anda promovendo esses fóruns de lamentação. Obrigado, vereador Paulo Tadeu. Vereador Antônio Carlos Pereira. Senhora presidente, nobres colegas, eu queria inicialmente me dirigir aqui ao vereador Flávio Faria, apenas para fazer um comentário com relação à empresa de informática, né, que o senhor comentou aqui, dizendo que o município economizou, e eu acho que isso é muito bom, né, que a gente possa ter essa atuação, né, em prol das finanças públicas. Nós tentamos aqui no passado alertar a administração com relação à contratação da Vina.
Por quê? O município pagava fixos 313 mil, valor que havia sido reajustado há poucos meses, dias ali. E agora nós temos números aí, empenho, de 451 mil pela coleta de lixo. Quase 120 mil reais por mês a mais, e um serviço que é de péssima qualidade. O próprio secretário teve que admitir. É um trem sem freio, né? A tendência é só ir piorando, não arruma. Teve bairro aí que ficou dias e dias, né, pastor Valdir, que apresentou hoje um requerimento, e naquela oportunidade nós questionamos a troca, viu, vereador Zé Maria, a troca sistemática de integrantes da comissão de licitação, né, que proporcionou a contratação dessa empresa, que, na época, o secretário dizia, como alegação para trocar, vereador Luiz Carlos, que a empresa anterior ficava amontoando saco de lixo, e a de hoje faz muito pior. Não é por culpa dos funcionários, não. Eles estão aí também lutando, fizeram paralisação na semana passada, buscando melhores condições de trabalho. Então, eu parabenizo Vossa Excelência e lamento que a administração não tenha entendido, né, na época, quando nós questionamos aqui, todos os vereadores da oposição, principalmente em várias oportunidades, a infelicidade da contratação dessa empresa. Eu queria também falar aqui sobre os protestos dos caminhoneiros, né, vereadora Maria José, que segundo uma associação de produtos, firmas que produzem suínos, bovinos e tal, principalmente na região sul, prejuízo estimado em 700 milhões de reais. Né? E a gente está convivendo aí também com aumentos, mas todo dia está aumentando a energia elétrica, né? E no passado, a senhora presidenta foi para a televisão, para os canais todos aí, falando que teríamos uma redução, agora é aumento em cima de aumento, né? E hoje nós vimos aí o dólar chegar a 2,92, maior valor em 10 anos, E eu queria também relatar aqui uma mensagem, posso dizer que foi entregue pelo vereador Luiz Carlos, de uma cidadã poços-caldense que foi mordida por cães na área central da cidade, e as pessoas que hoje estão aí, né, muitas ocupando cargos, não só cargos de primeiro, de segundo, terceiro escalão, que antes bradavam aqui com relação a maus tratos a animais, hoje a gente vê os animais aí pelas ruas, não só no centro, mas em todos os bairros. Essa pessoa, está aqui a mensagem dela, ela foi mordida nas duas pernas, né? Estava andando na rua, e para não trombar com a pessoa que estava na calçada, ela desviou para o lado, pisou na pata de um cão abandonado na rua, foi mordida, e não foi somente uma vez, ligou no SAMU, mandaram ela para a UPA, ela chegou lá, ficou 40 minutos esperando para triagem, depois mais 1h30 esperando para consulta, e após a consulta, com a receita do médico para ser vacinada contra a raiva, e o enfermeiro disse a ela, com muita ironia, que não tinha vacina e era para ela dormir tranquila, porque não corria nenhum risco. Está escrito aqui. Hoje ela está desde cedo procurando algum lugar com vacina, orientação para fazer titulagem, né? E está aqui revoltada, indignada, usando palavras duras aqui. Isso eu acho que é ruim para todos nós que estamos na vida pública. Ela diz que foi mordida por um animal errante que pode trazer riscos para a saúde dela, e agora, segundo ela, vai ter que procurar uma cidade aqui do interior de São Paulo para poder tomar as doses da vacina que ela está precisando. Segundo ela aqui, é muito triste. Não vou nem usar o termo que ela coloca aqui, porque é um termo meio forte, eu acho que não combina bem. O vereador Paulo Eustáquio, eu vi aqui no jornal Tribuna da Zona Leste, queria cumprimentar a Vossa Excelência. Nós falamos aqui daquela família, né, que teve a casa invadida lá na rua Dom Bosco, e eu vi aqui com muita satisfação, eu acho que isso é muito bacana, né, que Vossa Excelência esteve lá com o prefeito, com está aqui a foto, o secretário Zequinha Muniz, o seu adjunto Francisco Clemente, né, na casa lá da dona Lola. Esperamos que
o município possa, de alguma forma, ajudar, né, essa família que luta com grande dificuldade e dar a eles aí a devida guarida. Então, como o senhor é um vereador que sempre se preocupa mesmo, são pessoas amigas, né? Eu espero que eles possam ter do município o devido respaldo, né, com relação a esse infortúnio. Eu queria também lamentar aqui, tenho recebido muitas reclamações da presença de skatistas na Praça Dr. Martins de Freitas Mourão, ali na Praça do Museu. Até outro dia apresentamos aqui um requerimento questionando a respeito da obra da nova pista de skate. Totalmente a favor, eu acho que eu sempre falei aqui, uma modalidade que cresceu muito. Mas olha, vereadora Maria José, as donas de casa que residem ali ao redor desse local, aqui pertinho, né, perto da Urca ali, se não bastassem os andarilhos, os usuários de droga, de álcool, agora os skatistas promovendo lá uma algazarra danada e não pode falar nada com eles. Eles são agressivos, uma senhora foi quase que rendida, porque pediu para parar, que já era de noite, a barulheira, ninguém conseguia descansar em casa, e ela passou imensa dificuldade lá, chamou a guarda tem feito o que pode, né, a guarda está num momento bom também, nós temos que reconhecer isso, mas não é local para prática de skate, lá é uma praça, né? Eu acredito que a gente deva incentivar a ação da guarda coibindo, né, que eles vão usar lá, dá para usar o local do skate lá, até que a nova pista fique pronta. E eu queria, só para finalizar aqui, não vou chegar aos 10 minutos do nobre colega Paulo Tadeu, mas dizer que de Brasília não vem só notícias ruins. Hoje, eu li agora há pouco aqui, que a juíza, a Diverci Hatz Mendes de Abreu, ela, atendendo a uma orientação, um pedido do Ministério Público, está determinando a deportação do italiano Cesare Battisti. Eu sempre fiquei muito incomodado com milhões de pessoas com a presença desse italiano, né, condenado lá no seu país, um país de regime democrático, por envolvimento em 4 assassinatos de pessoas inocentes. E agora, esse italiano, Cesare Battisti, de acordo com a determinação de uma juíza federal, deverá ser não extraditado, mas deportado. Eu espero que ele vai apresentar, tem muitos advogados, né, pessoas fortes aí que o defendem, né? Ele vai apresentar os seus recursos, mas tomara que a decisão da justiça brasileira agora, deportação, não é extradição, e ele possa responder pelos seus crimes lá na Itália, um país de regime democrático, tradição de muitos anos. Muito obrigado. Presidente, só uma última coisa aqui, queria cumprimentar o vereador Tiago Cavelanha, que completou mais um ano de vida no último domingo. Parabéns, saúde, paz e muita alegria na vida dele, né? Obrigado, desculpa aí. Obrigada, vereador Antônio Carlos Pereira. Com a palavra, o vereador Tiago Cavelanha. Mais velho. Senhora presidente, nobres colegas vereadores, pessoas que nos assistem aqui pela internet, muito obrigado, Antônio Carlos, pela lembrança da passagem do meu aniversário. Senhora presidente, gostaria também de parabenizar a mesa, principalmente a senhora, o seu secretário, pelo rigor aí na ordem que tem, o rigor na ordem da tribuna que tem sido mantido. Nós já observamos uma melhora com relação a isso e fico feliz. Enquanto não se muda, enquanto não se corrige, pelo menos o que determina o regimento vem sendo cumprido com um pouco mais de critério. Eu gostaria também de chamar a atenção dos nobres colegas com relação à apresentação das metas fiscais que nós tivemos nessa casa. Preocupante, preocupante. Eu tenho pensado nisso com uma certa frequência e estou com muito medo dos rumos que a nossa cidade anda tomando. Por favor, não entendam isso como uma crítica particular e pontual ao senhor prefeito e à sua equipe, não. Aliás, nem sei se é uma crítica. Fato é que nossos gastos, o custo da nossa administração pública tem subido e a nossa arrecadação tem caído.
Não precisa ser engenheiro, não precisa ser administrador, não precisa ser economista para entender aonde essa conta vai chegar. Gastando mais de 13 milhões de reais por mês com saúde, por exemplo. Esse é um exemplo. Sem ter um freio, uma conta que só cresce, uma conta que só aumenta, me preocupa. A cidade cresce, é justificativa, a cidade cresce, o custo cresce. Mas se a cidade cresce, a arrecadação deveria ter crescido, por consequência. Se eu tenho mais gente morando, eu tenho mais casa, eu tenho mais IPTU, eu tenho mais ICM, eu tenho mais ITBI, eu tenho mais uma infinidade de impostos que deveriam ter crescido junto com os meus custos, com os custos da nossa cidade. Estou preocupado. Terceiro ponto, não querendo aí voltar muito tempo no passado, aliás, essa tem sido uma prática comum nessa casa, isso me incomoda um pouco. Tentar justificar aí falhas ou circunstâncias do presente, tentando buscar culpados no passado. Eu queria lembrá-los, nobres colegas, da situação de vários dos nossos próprios públicos. Hoje nós mostramos aqui ao vereador Antônio Carlos apresentamos um requerimento sobre as condições do Juca-Cobra e do complexo aquático. E fomos aí solidarizados por vários vereadores que manifestaram favoráveis, né? Foi aprovado por unanimidade, favoráveis, vários vereadores compartilharam da nossa indignação. Não se esqueçam, nobres colegas, que há poucos anos atrás nós compramos o SESI, a prefeitura comprou o SESI. Quando da compra daquele espaço, um dos argumentos que eu levantei foi exatamente esse. Nós temos tanta coisa para cuidar e não estamos cuidando. Observem que eu tenho o cuidado de falar na primeira pessoa do plural, me incluindo enquanto autoridade pública também. Nós temos tanta coisa para cuidar e não estamos cuidando, talvez não tenha sido um acerto adquirir mais um espaço. E agora temos mais o Golf Clube, né? Também. Mais um próprio público, fantástico, magnífico, mas que custa dinheiro para manter. E o dinheiro nós vimos aqui na última sexta-feira, que está passando longe da prefeitura. Quarto ponto, que eu não poderia deixar de me manifestar, apesar de não ser uma coisa que me agrada falar a respeito, até porque não tenho conhecimento profundo de causa, é sobre a Santa Casa. Quem fez aquele questionamento, o vereador Paulo Tadeu, de por que só agora estão questionando a constitucionalidade desse convênio, depois de 10 anos, será possível? Vamos voltar lá, vamos olhar o passado, vamos buscar lá então os culpados. Foi a Câmara que aprovou a lei? Quem eram esses vereadores? Foi o prefeito? Foi o DME? Quem que foi? Vamos então buscar lá 10 anos atrás, então, os culpados por esse convênio, que até agora estava funcionando, que é uma beleza, agora parou de funcionar. Me assusta isso. Nós convivemos aí com uma inconstitucionalidade por mais de 10 anos. Acho estranho. Agora, também me desperta, vereador Paulo Tadeu, um outro questionamento. Eu não estou aqui duvidando da sua fala, não, mas fico pensando. Quando fez esse aporte de 14 milhões de reais para sanar as dívidas da Santa Casa, e segundo a sua fala, deixou-se de pagar, de repassar a urgência e emergência, essa dívida, então, ela não foi sanada, ela deveria ter continuado crescendo. Ou seja, isso não se observou. Eu não acredito que se a dívida hoje é de 3 milhões, como o senhor colocou, então os 14 milhões que foram colocados, eles foram só um tapa-buraco e a dívida continuou, zerou-se a dívida e continuou crescendo a partir dali. Será que foi isso? Eu estou fazendo um questionamento mesmo, não sei. Não estou afirmando que isso é uma verdade ou que é uma mentira. Confesso que preciso estudar mais a fundo o caso, como já disse anteriormente. E por último, nobres colegas, eu faço aqui uma lamentação. Os senhores podem observar que dificilmente eu faço alguma fala a respeito do governo federal ou da situação que o nosso país se encontra. Mas essa eu não poderia deixar de manifestar a minha indignação. Vou ler apenas um parágrafo de uma notícia. As 500 escolas particulares que aderiram ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, PRONATEC,
uma das principais bandeiras do governo Dilma Rousseff na campanha eleitoral do ano passado, estão sem receber o repasse do governo federal desde outubro de 2014. Segundo reportagem publicada nesta quinta-feira pelo jornal Folha de São Paulo, a verba da União destinada ao programa costumava chegar às escolas na primeira semana do mês. Mas, para a maioria das instituições, o último repasse foi feito em novembro do ano passado, referente às aulas dadas em dezembro. O Ministério da Educação admitiu o atraso nos pagamentos e afirmou que foram liberados 119 milhões de reais para regularizar o fluxo das mensalidades. Corrige-se, 119 milhões foi para pagar apenas no mês de outubro. Por que eu trago essa discussão com muita tristeza? Eu vejo e comparo muito o nosso país com a China, porque são países que fazem parte do mesmo grupo, que teoricamente são colocados ali dentro das mesmas condições, países em desenvolvimento. Nobres colegas, eu estudo um mestrado hoje dentro da Universidade Federal e, por consequência, sou obrigado a ler dezenas e dezenas de artigos, a grande maioria deles em língua estrangeira. Não se assustem com o que eu vou falar, doutora Regina. De cada 10 artigos internacionais que eu leio, de 3 a 4 são escritos por chineses. Você acredita? 3 a 4 dos artigos que eu estudo hoje foram chineses que escreveram. A China não é mais aquele país de escravo que só comia arroz e andava de bicicleta. Investir em educação. E aqui eu tenho que dar a mão palmatória, eu que sou um ferrenho crítico ao governo PT, tanto do governo Lula quanto da presidente Dilma, mas na área da educação, grandes avanços foram conquistados. Jamais neguei isso, jamais neguei isso. E, aliás, é o único setor que eu me rendi e falava, isso foi bom, isso foi bom, isso deve ser mantido, isso deve ser perpetuado. E o que nós estamos vendo agora? Cortes no FIES, cortes no Pronatec. Eu vejo, infelizmente, o governo voltando na contramão daquilo que ele vinha acertando, na minha opinião. Espero que seja uma coisa passageira, espero que seja aí a crise, como muitos tentam justificar, mas acredito que não é não. Ainda acredito, que se nós tivéssemos no nosso país menos desvios, menos corrupção, menos mensalão, menos petrolão, talvez a nossa crise não fosse tão grande e nós não precisássemos cortar num setor tão nobre, talvez o mais nobre, que é a educação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago Cavelan. Com a palavra, vereador Paulo Eustáquio. 7 minutos, por favor, Paulo Eustáquio. Vou cumprir antes, senhora presidente, cumprir o regimento. Senhora presidente, senhores vereadores, eu até me inscrevi mesmo para formalidade. Mas depois da provocação do ilustre vereador Antônio Carlos Pereira, no sentido de proteção daquela família, me corta o coração, senhora presidente, senhores vereadores, senhoras presentes. Porque aqui o Wilson realmente esteve aqui, o cenário é de guerra. Até parece que as imagens que vemos na Síria, no Iraque ou na Ucrânia. Eu gostaria, mas a senhora presidente aqui, ele deveria, e líder do prefeito, do qual faço o apelo neste momento, deveria de ter mostrado o interior da casa dessa cidadã que mora há 40 anos lá naquela região, que nunca houve essa inundação, mas com a tubulação, com a destruição da quadra, né, os senhores e as senhoras vereadoras precisavam ter ido até essa residência. Mas não é só isso, senhor presidente. Senhora presidente, é o modo que aquela cidadã, do qual sou amigo da família, líder do prefeito, o senhor Paulo Tadeu, o modo que ela foi tratada. Primeira coisa, a promoção social só falou, não ia manifestar nesse sentido. Mas eu fiquei triste com a situação do qual aquela cidadã foi tratada pela a Secretaria de Promoção Social. Elas falaram que o que podia fazer para ela seria colocar ela no abrigo, na Rua da Saudade. Na Rua da Saudade. E que ela poderia comer lá no restaurante popular. E ela diz à cidadã do qual, eu não sei qual a pessoa, falou que ela não era bandida.
ela era contribuinte e pagava seus impostos. Mas aquela cidadã lá, senhor presidente, senhores vereadores, perderam tudo. E o senhor prefeito foi lá, prontificou realmente que vai ajudar aquela família. Mas me parece, senhor presidente, que vai ter que fazer uma modificação na lei, porque a Secretaria de Promoção Social falou que lá ela não enquadra no aluguel social. E que o aluguel social, ainda mentiu para ela, que seria R$300. Seria R$300. E aquela família, uma senhora pobre, sofrida, né, com o tempo, ela ficou assim, poxa, eu não sou bandida, né, e tal. E me ofereceu esse aluguel de R$300. Falei, não, deve ter algum engano, porque o aluguel social é de R$500. É de R$500. Mas o que eu pediria ao senhor, para que encaminhasse esse pedido ao senhor prefeito, que viesse para cá esse projeto de lei, né, do aluguel social para aquela cidadã, porque a culpa não é dela, ela mora há 40 anos lá, não houve aquela chuva, né, aquela tempestade danosa, né, que houve aqui a quadra. Foi mostrado somente a quadra, eu gostaria que fosse mostrado o interior da residência. Ela perdeu, senhor presidente, tudo. Ela perdeu os guarda-roupa, ela perdeu as camas, os colchões, perdeu tudo, não sobrou nada. E está tudo lá com bastante lama. E o prefeito esteve lá, né, eu não sei até como, deve ter comunicado, me parece o secretário, mas foi bom que eles limparam a área, mas até agora não foi feito nada. Ontem eles me pediram socorro. Eu vou atribuir isso ao senhor, porque eu tenho um compromisso com aquela família, para que venha. Ela tem um cidadão, um casal lá, senhor presidente, que está dormindo no chão, para oferecer a cama para essa cidadã, porque ela tem um netinho, me parece 2 anos, quer voltar para casa, quer sair de lá, até resolver a situação dela. Eu não sei se vai ser indenizzada, se vai ser desapropriada, alguma coisa tem que ser feita por aquela família. Porque nós somos verdadeiros representantes da população e são provocados, mas me cortou o coração do que eu vi lá. Não somente a mim, não, senhor presidente, senhores vereadores, todo mundo estava revoltado com o acontecimento lá, né? E aí eu não havia visto essa matéria, por isso que eu havia escrito, fiquei até feliz, porque agora está mostrando aqui. Não adianta eu estar aqui nessa fotografia, com o senhor prefeito, com o secretário Zequinha, é muito agradável, fica rindo, né, sempre sorrindo, Chicão, tal. Eu quero que resolva essa situação. Esse que é um compromisso que eu tenho e que o senhor prefeito tem com aquela família. E o prefeito, como bom de coração, eu acho que ele vai resolver rápido isso aí. Mas o que eu quero? Porque ele sentiu também, senhor presidente, na pele, ele sentiu de perto. Ele falou, Paulo, isso não poderia acontecer. Né? É lamentável, né? Eu gostei, convidamos, ele foi, prontificou, né? Mas eu gostaria que o senhor pedisse ele para encaminhar esse projeto de lei aqui, do aluguel social, para resolver, porque eles não aguentam mais. Para trocar de roupa, eles têm que ir uma distância, não sei o que, ele levanta, troca de roupa, depois tem que voltar, entendeu? Não tem condições, são paupérrimos. Portanto, gostaria que o senhor empenhasse juntamente nessa caminhada em prol daquela família, porque é duro, é triste. Não é o caso que eu conheço gente que às vezes, dizendo que aquela área de risco do Kennedy, que ganha R$500, você abandonou as casas em determinada região e foi para lá. Alugou para ganhar o aluguel social, porque tem conhecimento disso. Mas aí ela está precisando realmente de uma moradia, com a família e com a criança de 2 anos. Ela não está suportando mais, né? E aquele cidadão também que emprestou para ela a casa, está precisando também da cama, né? Porque não suporta mais também ver aquele estado lá. Eu até havia falado com o senhor que havia convidá-lo, mas amanhã, se o senhor tiver condições, eu irei com o senhor, para o senhor também me ajudar nessa luta em prol dessa família que realmente está precisando, está pedindo socorro. Gostaria de fazer esse convite aqui. Vou no meu carro, levo o senhor, porque eu fui provocado. Coincidentemente, eu cheguei lá, os vereadores já estavam filmando, não tinha conhecimento, mas é lamentável. Convido o senhor
amanhã para a gente ir até essa residência, para nós somar junto, porque o prefeito tem interesse de ajudar, certo? E essa senhora não foi até bem respeitada lá com, vou falar quem é, pelo secretário de obras, que ela estava, entendeu? Ela ficou uma fera pelas palavras que ele dirigiu a ela. E o servidor público não pode, principalmente naquela situação que está aquelas pessoas, você acho que tem que ser respeitado. Como ela falou, não sou bandida, sou contribuinte. Nós recorremos a vocês, porque vocês são os verdadeiros representantes da nossa comunidade de Poços de Caldas. Muito obrigado, presidente. Obrigada, vereador Paulo Eustáquio. Não havendo mais quem use a tribuna. Comunicados. Amanhã, a Comissão de Direitos Humanos, às 14 horas, visita no presídio. Com a palavra, o vereador Paulo Tadeu. Reunião da Comissão de Justiça às 14 horas. Mas, quarta-feira, amanhã mudou. Tá. Mais algum comunicado? Quinta chamada. Tiago, quero justificar a saída do vereador Tiago Cavelanha, justifico a saída do vereador Tiago Cavelanha, que saiu para ministrar aulas, e do vereador Rogério de Souza Andrade, que está em congresso médico, né? Está justificado. Não está. Sob as bênçãos de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, solicitando a todos que, de pé, façamos uma saudação ao pavilhão nacional. Tá. Ô, Antônio Carlos, você achou que